coração no meu, e o meu coração no teu. Não tenhas medo de abraçar a cruz. Tens também meu ombro e minha força, eu sou Jesus. Vem comigo, vem, que eu sei. A jornada é longa e eu direi quais os perigos de me acompanhar. É um caminho estreito, mas é feito pra chegar. Segue os passos que eu darei. Prende a tua cruz na minha. Vai servir meu povo, faça como eu. Ele sofre menos quando encontra um sireneu. Nós sofremos menos quando encontramos um sirineu, uma sirineia, né? Quero muito agradecer a Deus, ainda está muito difícil, não dá para sorrir, né? Está muito inchado, hoje é o dia que está mais incomodando, né? Mas eu quero agradecer a Deus a sintonia de vocês, o carinho, a ternura. Vocês foram um instrumento, né, de Deus na minha vida, uma faísca de Deus na minha vida. Muito obrigada, obrigada pelas orações, pela sintonia. Eu me senti muito amada, muito protegida. Eu tinha sempre a certeza de que eu não estava sozinha nessa, né? E por isso eu agradeço muito a Deus. Obrigada. Isso é o que é ser comunidade. Ainda tenho dificuldade na fala, viu? Isso é que é ser comunidade. Comunidade é isso. Quando alguém precisa, estamos juntos, juntas, né? E é por isso que nós queremos agora trazer presente as pessoas que pediram e confiam em nossas orações. Queria trazer presente a Maiane Jamile, a Chayene Oliveira, a Leiliane Oliveira, o Cauã Santana, o Gracílio, né, pedido de saúde, o Nivaldo Benedito, também pedido de saúde, saúde física e espiritual. Rezemos pela recuperação de Edna Araújo, recuperação do seu Jader. Queremos hoje trazer presente a Clara Naomi, ela que vai passar ou já passou por uma cirurgia nesse dia de hoje. Peçamos que ela se recupere bem, né? E os médicos estejam presentes nesse momento na vida dela, mas também na vida dos seus familiares e dos parentes e amigos. Queremos também rezar pelas vítimas da pandemia, pelas pessoas que têm câncer, por todas as pessoas que se encontram nesse momento, triste, deprimida, todas as pessoas que perderam, né, o sentido da vida. Queremos também trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir nesse dia de hoje o evangelho que está em Lucas capítulo 14. Ainda vamos pegar o versículo 1 e depois do 7 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No dia de sábado, aconteceu que Jesus foi comer em casa de um dos chefes dos fariseus que o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou a eles uma parábola. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você. E o dono da casa que convidou os dois venha dizer a você: dê um lugar para ele. Então você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você: amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para você na presença de todos os convidados. De fato, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória
a vós, Senhor. Podemos observar no Evangelho, logo no início, no primeiro versículo, que é um dia de sábado. Isso é importante, essa informação. Num dia de sábado, aconteceu que Jesus foi comer e aqui na casa de um fariseu. E nós já sabemos que os fariseus não gostavam de Jesus. E aqui é interessante observar o seguinte, que o fariseu, né, que eles observavam Jesus. Eles observavam Jesus. E depois, aí Jesus vai notar, Jesus ele é muito sensível, ele percebe, né, o ambiente, né? E Jesus vai notar que os convidados escolhiam os primeiros lugares. Queria te convidar agora para você pensar um pouquinho em silêncio. Como é que é os banquetes que você prepara? Quem são os convidados? Ou como é que é os banquetes que acontecem na sua comunidade, as festas, quermesses e assim por diante, que acontecem na sua comunidade, mas também na sua casa. Observe agora, quem são os convidados? Quem são as pessoas que servem? As mesas, elas estão, como é que elas estão sendo colocadas? Elas estão reservadas para algumas pessoas especiais? Quem são os convidados? Normalmente, quem são os convidados para nossas festas? Seja nossas festas familiares, mas também as nossas festas comunitárias. Quem são os convidados? As pessoas escolhem os primeiros lugares? Como é que eu me comporto na minha comunidade, nos convites, né? Nos lugares, né, para onde eu sou convidada, como é que eu me comporto? Eu sento nos primeiros lugares ou eu fico mais escondidinha, sento no último lugar? É interessante que Jesus vai fazer uma observação. Olha, se você for convidado para uma festa, não ocupe os primeiros lugares, porque você pode sentir vergonha depois. Pode ser que tenha alguém que tenha sido convidado, que foi alguém mais especial, mais importante, e o dono da casa vai pedir para você se retirar. E aí você vai ficar o quê? Com vergonha. Às vezes isso acontece na nossa igreja, quando tem alguma festa ou alguma missa importante, ou algum acontecimento importante, geralmente os lugares são reservados. E se a gente chega e senta naqueles lugares, geralmente as pessoas que estão organizando pedem para que a gente saia, porque aquele lugar está reservado. E aí a gente morre de vergonha, e isso é verdade, Jesus tem razão. Então Jesus vai dizer para nós, olha, ocupa o último lugar, não precisa vocês ficar no primeiro lugar, sabe por quê? Porque isso é coisa do mundo, do mundo. Para Deus, isso não tem nenhuma importância. Por quê? Porque, e aí Jesus vai dizer depois, quem se humilha será humilhado, né? Então, ou seja, quem se humilha será elevado, ele diz, né? Quem se humilha será elevado. Para dizer o seguinte, que no reino de Deus o convite é sermos pessoas humildes. Por quê? Porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós podemos até ter mais poder aqui nessa terra, nós podemos ter mais dinheiro, podemos ter tudo aqui na terra. Mas nós somos pó. Nós viemos da terra e para a terra nós iremos retornar. Ou seja, para dizer que diante de Deus todo mundo é igual. Não tem ninguém maior, ninguém menor, não. Diante de Deus não existe isso. Isso é coisa do mundo. Por isso que o convite é sermos humildes, simples, diante de Deus e também diante das pessoas. Eu conheço muita gente que até tem poder aquisitivo, mas são pessoas muito simples, muito humildes, né? São pessoas humildes. São pessoas que não têm nenhum problema de sentar junto, né, com os mais simples. No entanto, tem pessoas que não têm muita coisa, mas se sente o dono do mundo, né? A dona do mundo. Então, o convite de hoje é sermos humildes, sermos simples diante de Deus e diante das pessoas, né? Diante de Deus e diante das pessoas. Ou seja, ocuparmos os últimos lugares, né? E deixar que isso é algo, porque os primeiros lugares geralmente são de pessoas que são orgulhosas, são de pessoas que se sentem deuses, que querem tomar o lugar de Deus.
que se acha, né? Como diz o ditado, que se acha mais importante do que os outros. Então, Jesus, nesse dia de hoje, ele nos convida a sermos simples, a sermos humildes, né? A não tratar o outro olhando de cima, né, para baixo, mas num pé de igualdade. Todos somos filhos de Deus, né? Todos somos filhos e filhas amadas e amados de Deus, né? Amados e amadas de Deus. Esses privilégios, essas coisas, né, pomposas, elas são só desse mundo. Quando a gente for se encontrar com Deus, nós não vamos levar nada daqui, a não ser os bons exemplos, o testemunho e etc. Mas materialmente nós não levaremos nada. Eu costumo dizer que o caixão já foi feito bem na medida, que não cabe mais nada, porque não é para levar realmente nada não, a não ser aquilo que a gente fez de bom nessa terra. Por isso que o convite é sempre olharmos para nossas atitudes, né? E fazermos o bem enquanto estamos aqui, fazermos bem, sermos testemunha de amor do Pai, acolher as pessoas com carinho, com ternura, ajudar sempre que necessário, né? E sempre olharmos para as pessoas, seja ela, né? Pessoas que não têm nada financeiramente, materialmente, ou seja, pessoas que tenham, né, riquezas, mas a gente olhar sempre de igual para igual, porque diante de Deus, realmente nós somos todos e todas iguais. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos conceda essa graça, a graça da humildade, de sermos simples e humildes diante de Deus e diante das pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.